Obrigado por estar com a Feira de Maio TV neste primeiro dia da feira mais castiça do Ribatejo. Na nossa programação abre-se agora espaço para a primeira tertúlia taurina, que vai ter 3 convidados de diferentes gerações para darem o seu testemunho sobre o verdadeiro espírito da Feira de Maio de Azambuja. O moderador será o sociólogo Luís Capucha e o mote para a conversa vai ser uma expressão bem castiça dos azambujenses. É maio, amigo, é maio! As pausas da conversa terão a participação da banda de música da Associação de Esportes e Recreio O Paraíso, de Val do Paraíso. É uma banda que nasceu em 1983 como secção de música na coletividade conhecida como ADR O Paraíso. Para a formação da banda foi fundada uma escola de música dirigida pelo maestro Joaquim Miguel Santos. A 28 de outubro de 1983 teve lugar a estreia em público, tocando algumas marchas pelas ruas de Val do Paraíso, mas a primeira farda só foi adquirida em abril de 84, graças à generosidade da população e do Sr. Elídio Monteiro. Ao longo do tempo tem percorrido o país e também já atuou na Madeira, nos Açores e em França. Gravou 2 CDs, um pelas Bodas de Prata e outro em 2013 para comemorar os seus 30 anos. Tem uma dinâmica escola de música que conta com 20 alunos e a banda é composta por 50 elementos, a maioria dos quais com idade abaixo dos 30 anos. Atualmente, a escola e a banda de Val do Paraíso são dirigidas pelo maestro Francisco Pinto. Boa tarde. Estamos aqui no Pátio Valverde, no magnífico cenário que a Câmara Municipal de Azambuja preparou para o colóquio de hoje, que tem como tema Maio, amigo é Maio, o espírito da festa. Eu sou Luís Capucha e para esta conversa tenho comigo o Sr. José Jerónimo, que durante muitos anos pertenceu à Comissão das Festas e que foi o primeiro presidente da direção da Casa do Campino, a Sra. Dona Anabela Anastácio, da tertúlia Seca Adegas, que parece que tem uma magnífica voz para partilhar connosco o hino da tertúlia, que retrata muito bem o espírito tertuliano que se manifesta nestas festas de maio em Azambuja. E temos também o Sr. Luís Carlos, da União das Tertúlias de Azambuja. Ele já nos vai dizer quantas tertúlias são e o que é que fazem estas tertúlias. Nós combinámos previamente que não começávamos pela senhora, como mandaria a etiqueta, mas que íamos começar pelo Sr. José Jerónimo, porque ele também é o que tem as memórias mais antigas daqueles que aqui estão presentes, do que eram e do que são as festas de Azambuja. Sr. José Jerónimo, a esta altura, se não fosse esta coisa malvada da pandemia, o que é que vocês estavam a fazer em Azambuja? Num ano normal? Com certeza a preparar a Feira de Maio, não? É um bocadinho complicado responder a isso, porque a confusão era muita, de certeza absoluta. Mas estávamos com certeza em festa, na festa que a fomos promovendo e alicerçando com motivos de interesse sempre, todos os anos, para receber as centenas e centenas, milhares de pessoas que optam em maio por vir à Feira de Maio de Azambuja. Era o que estávamos a fazer. E depois, com o crescimento, com o aparecimento das tertúlias, que, na minha opinião, na minha modesta opinião, são a base principal, não é a razão principal, mas são a base principal do ambiente festivo que se vive à volta da Festa dos Touros durante a Feira de Maio. Pode-se falar de muita coisa nas tertúlias, mas fala-se com certeza, de certeza absoluta, mais na festa, na feira, fala-se mais. E isso é o mais importante de tudo na Feira de Maio de Azambuja, porque essas vozes entram na rádio, entram na televisão, nos arredores, milhares de pessoas que têm a Feira de Maio como meta todos os anos para se virem divertir.
E é isso, é esse entusiasmo que os zambujenses que ajudaram a promover a Feira de Maio sentem e que agradecem. Sr. José Jerónimo, vocês, quando vivem a feira, dão mais importância a esse aspecto que referiu, de receber bem os visitantes, de se mostrarem como gente acolhedora e divertida, ou o principal objetivo é divertirem-se vocês próprios e os outros que se divirtam também? Eu não gostava de ser mal educado ou de puxar razões para quem promove, que muitas vezes não estão lá. Mas o nosso sentimento é, primeiro, a Zambuja. Quando começámos, primeiro a Zambuja. Porque é que Vila Franca tem a Zambuja não? Não tínhamos nada contra a Vila Franca. Ainda há bocado, em conversa antes, disse que a Zambuja foi primeiro que Vila Franca, não é? Mas não temos nada contra a Vila Franca, só temos é que dizer que Vila Franca promove e promoveu todos os anos, durante dezenas e dezenas de anos, aquela grande festa que faz, que é o Polenta Carnada, é a Feira de Vila Franca, sempre à volta das coisas que fazem parte da raiz, que é o campo, que é o campino, que é o gado, que é os touros, e é isso, e foi isso que nos trouxe. Não era de assim, vamos competir com Vila Franca, não. Vamos copiar algumas coisas boas que Vila Franca tem e, se for preciso, inovar. E foi isso sempre, o nosso espírito foi sempre esse. E depois, pensar, mas fazemos a festa para quê? A gente, para o povo, para a Zambuja. A Zambuja, fazemos a festa para a Zambuja. Queremos que a Zambuja esteja no calendário das coisas boas que se fazem no Ribatejo. Essa foi sempre a nossa intenção, foi essa. Muito bem. Dona Anabela Anastácio, começámos a feira, deu muito trabalho a preparar. Como é que lá na tertúlia Seca Adegas vocês fazem para se prepararem para este momento em que começa a festa? Há muito trabalho anterior, não? Antes de mais, boa tarde. Agradeço o convite que nos foi feito. É com muita honra que estamos aqui presentes e eu, principalmente, a representar a tertúlia. Efetivamente dá muito trabalho, sim, mas para estar tudo preparado no dia da feira. É a abertura, tem que estar tudo impecavelmente arrumado, as janelas engalanadas, quiçá algumas flores que todos gostamos de embelezar as nossas tertúlias, que é mesmo assim, e dá muito trabalho. Andamos, aliás, começa logo a contagem decrescente no primeiro dia do ano. Logo no 1º de janeiro começamos logo a pensar como é que irá ser o decorrer da feira e começamos logo com preparativos, sempre, até chegar ao dia da feira e termos tudo para receber. Tudo portas abertas. O que é que dá mais trabalho? É fazer as limpezas? É a decoração? É a preparação dos menus e das refeições? Eu acho que é tudo, Na parte que me compete a mim, gosto muito da parte da decoração, sou franca. Aliás, o meu grupo é prova disso. Uns organizam as comidas, outros as limpezas, toca um bocadinho a todos, somos vários e então toca um bocadinho a todos. Quantos membros é que fazem parte da nós Seca Adegas? Somos 23, entre os 23 e 25, agora já temos os casais, filhos, somos amigos, casais. casais e amigos também. E já temos agora, e posso dizer que já tenho uma neta, que também já faz parte, já é o membro, já é a mascote do grupo. E já usou o lencinho da tertúlia? Ainda não, porque só tem 8 dias. Está na altura de preparar a fotografia da netinha. Exatamente. Já vai entrar este ano é a mascote, é a nova tertuliana. Mas pronto, dá-nos trabalho tudo, mas não é trabalho. No fundo, é um prazer que nós fazemos tudo com prazer, para bem receber, não é? Mas quem quer festa, sua-lhe a testa. Também. É um velho ditado. Mas lá está, faz-se com muito gosto.
e estamos sempre presentes e chama-se vem todos, há sempre uma harmonia muito grande no grupo, é muito bom viver a feira, assim desta maneira. Sim, senhor. Luís Carlos, Seca Adegas é uma das tertúlias da Zambuja. Luís Carlos faz parte da direção da União das Tertúlias da Zambuja. Quantas tertúlias existem? Segundo contagem, mais de uma centena. Digamos que 120 tertúlias durante a feira, que são montadas na altura... 120? Cerca de... que representam o espírito que em Azambuja é necessário ter nestes dias. Neste momento está tudo em festa, ou estaria tudo em festa. Com esta maldita pandemia as coisas não podem ser dessa maneira. Infelizmente assim o é, porque em Azambuja há um amor por Azambuja, mais até por ser azambujense. Até foi uma coisa que há pouco tempo estive a falar com amigos meus, e agarrando aqui um gancho que o Sr. Zé estava a dizer há pouco, não querendo copiar, mas acho que era necessário ter uma associação que representasse aquilo que melhor temos em Azambuja, porque ter 100 tertúlias a dinamizar a festa, o que é necessário neste momento, porque a festa está, como sabe, e o doutor pertence neste caso é presidente da ATTP, as tertúlias representam, em grosso modo, a afição que existe em Portugal. E acho que era necessário haver uma representatividade dessas tertúlias de Azambuja. E foi nesse intuito que fizemos a associação e esperemos que mais tertúlias se juntem a nós, porque é necessário haver essa promoção e dinamização das tertúlias de Azambuja. Quando é que apareceram as tertúlias? Não... Penso que a primeira tertúlia será de 1980 e poucos, com o Sr. Cláudio Luzio. Existe uma rivalidade. A velha guarda é a primeira? Não. Não era a velha guarda. O Entre Barreiras. Entre o Entre Barreiras e a tertúlia do Sr. António Salema, ainda não se sabe muito bem, os registros ainda não dizem muito bem qual será a primeira. Há uns que dizem que é uma, há outros que dizem que é outra. Não, porque eu durante a feira fiz tertúlia nessa altura. Adivinhar. E também há uma discussão sobre quem é que inventou a sardinha assada. Provavelmente também existe. Não, porque eu assei a primeira, eu fui a assar a primeira sardinha, portanto, a partir daqui é... Deixa-me contar uma história. Eu tenho um amigo meu que fez estudos sobre o bairro de Alfama e então uma das conclusões a que ele chegou é que toda a gente em Alfama tinha plantado as palmeiras do Largo de Santo Estevão. Porque ele perguntava a várias pessoas, fui eu, mais os meus amigos que plantei e tal. E perguntava a outra, fui eu. E ele dizia, nenhum está a mentir. Aquilo de facto é uma obra coletiva. Aquilo é da população toda. E a sardinha assada provavelmente é a mesma coisa. Mas começaram então nos anos 80... Nos anos 80 do século passado. Depois houve uma evolução natural bastante devagar, digamos assim. E eu penso que nos primeiros anos de 2000, ou seja, do novo século, houve, em grosso modo, este boom de tertúlias em Azambuja. E o que é que fazem as tertúlias? É só durante a festa? Existem durante o ano? Há algumas durante o ano, com local fixo durante o ano, mas essas tais 100 tertúlias, basicamente são grupos de amigos que se juntam para a feira e montam o seu espaço para receber os que vêm de fora, sempre com a porta aberta e o barril aberto também, a verdade é essa. O barril sempre presente. Sempre. E sempre também gente disposta a secar o barril. Sim, exatamente. E a adega toda. Exatamente, a ideia é mesmo essa. Ainda há bocadinho dizíamos que o vinho
ajuda à criatividade. Ao espírito, As pessoas é isso mesmo. ficam com um espírito criativo, aberto, livre. Durante a festa notam isso muito. Eu talvez perguntasse ali ao Sr. Jerónimo, porque quando falou a primeira vez usou uma expressão que eu achei muito curiosa, que foi a inovação. Ora, a inovação implica criar coisas novas, mas nós muitas vezes falamos da tradição, que implica fazer aquilo que já se fazia. Se calhar, se só se fizesse aquilo que já se fazia, nunca tinha havido tertúlias, nem esperas-tutores, nem nada dessas coisas. Quando é que começaram? Lembra-se? Quando é que começaram as esperas-tutores em Azambuja? As tertúlias, propriamente dito, associadas ao nome, apareceram. Agora, já existiam tertúlias que não tinham nada a ver com a Feira de Maio. A tertúlia, e quando há bocado referiu-se a tertúlia do Salema, o Salema, como os azambujenses sabem, foi se calhar o maior galvanizador das coisas ligadas à tauromaquia em Azambuja. E para além desse estatuto que ele tinha, ele era um colecionador de tudo o que era ligado à festa dos touros. E a partir daí criou em casa dele, lá no cantinho dele, em casa dele, não é na casa dele agora, onde ele morava com o pai, onde morou com o pai, onde nasceu e tudo, criou lá então a tertúlia dele. Por isso foi a primeira tertúlia que existiu em Azambuja, foi com documentos que ele, não era só da Azambuja, era da festa em geral, porque ele era o mais puro aficionado que havia em Azambuja. É uma figura da tauromaquia portuguesa. Ele não é conhecido só em Azambuja. Não, ele não é conhecido. Ele é conhecido por um dinamizador. E para além disso foi novilheiro, não é? Não, o Salema não. O Salema chegou a torear, acho eu, e aliás... Quer dizer, chegou a torear, não, chegou a fugir dos touros. A gente brincava muito com ele. Porque ele... a escola de toureio da Zambuja, não é? Sim, senhor. Isso foi a primeira escola de toureio que houve em Zambuja, nasceu com ele. E as esperas de touros, Sr. Jerónimo, quando é que começaram? As esperas de touros começaram em 1951, salvo erro. Agora não tenho aqui, propriamente dito, não tenho a certeza de como foi. Mas já se faziam outras coisas, não era na rua toda, mas já se faziam, às vezes fazia-se no Largo do Reci só, fazia-se no Largo de Palmela, no Pátio do Valverde, fazia-se essas coisas dentro da vila, faziam-se essas manifestações. Faziam-se essas manifestações. Depois, eu não tenho presente bem a data, porque também não, praticamente quando me disseram, tens que ir ao Valverde. Isso é o que me disseram. A Anabela está lá, à tua espera, tens que ir ao Valverde. E não disseram mais nada, eu cheguei aqui e jogava que ia para outra coisa. Não, mas é que o Sr. Jerónimo representa o espírito da festa da Zambuja. E, portanto, basta estar para nós respirarmos festa. Não é assim, as coisas também têm que ser organizadas de maneira para que elas resultem, não é? Mas é engraçado porque, ao fim e ao cabo, chegamos aqui, vens para cá convencido de quê? De nada. Então, o que é que vou lá fazer? Pai, chegas lá e resolves o problema. Sr. Jerónimo, onde é que costuma ver os touros aqui em Azambuja? Às esperas? As esperas? Eu tenho uma tertúlia também agora. E como normalmente não saio da tertúlia, porque sou obrigado a estar lá para cozinhar. Para os indivíduos todos que lá tenho, para a família, de maneira que quando vejo é lá. Mas é quando vejo, porque a maior parte das vezes passo à volta do tacho. Mas vive sempre muito de perto a festa dos touros em Azambuja, o seu desenvolvimento, estive sempre ligado. E depois, como fiz parte da comissão da feira durante não sei quantos anos, mais de 17 anos, ou 20, ou muito mais, ajudei a criá-la também a dinamizei, ajudei a dinamizar um pouco, não foi muito, mas dentro das minhas possibilidades,
também concorri para chegarmos até agora. E isto vai continuar com certeza, porque a Feira de Maio é um marco de afirmação das pessoas que gostam da festa no Ribatejo. Não é só em Azambuja, porque quando se fala de touros, de festas, a nível geral, Azambuja está em primeiro, segundo ou terceiro lugar, está lá para se discutir. E isso, para nós, na altura, é importante, mas para agora, o quê? Para nós agora, olhamos para isso com um carinho muito especial. E se calhar dizer assim, valeu a pena. É verdade. Luís Vale Carlos. sempre a pena. Sim. Eu acho que sim, que vale sempre a pena. Luís Carlos, esta ideia de que muitas vezes os tertulianos passam a festa e divertem-se a servir os outros, a cozinhar para os outros, a atender as pessoas que vão visitar, a mostrar as coisas da sua tertúlia, a contar histórias, a ouvir as histórias, isso corresponde àquilo que fazem a maior parte das pessoas das tertúlias, ou as pessoas também vão tertúlia em tertúlia, visitar-se uns aos outros, vão aos touros, vão ver os espetáculos em conjunto? Como é que é a vida de um tertuliano durante a feira? Penso que neste momento há dois tipos de tertúlias em Azambuja. As tertúlias que se formam, muitas delas jovens, que se formam apenas para os dias da feira e que pouco ou nada são aficionados, apenas querem um barril aberto. A realidade é esta. E depois há as tertúlias feitas de e para aficionados. E são duas coisas completamente distintas. São aqueles que fazem da festa apenas festa e aquilo que fazem da festa a festa, de promoção de Azambuja. E eu, se calhar, olhando um pouco atrás, eu fui formado por um homem que era pouco aficionado. Era o meu avô. Era pouco aficionado. Mas era um azambujense dos 7 costados. Um homem sem literacia, mas com uma arte para fazer coisas para oferecer aos demais durante a feira, que me enchia e enche de orgulho em dizer que eu era neto dele. O meu avô fazia umas esculturas para apresentar durante a feira e estava 3 meses a trabalhar naquilo. E eu assistia a cada pedaço que era feito numa sapataria que ele tinha. E olhei para toda aquela arte que ele fazia e comecei a sentir que é aquilo. Isto é ser azambujense. É a promoção da Azambuja, mesmo sem ser aficionado. E acho que neste momento é necessário ter essa visão de futuro. A Azambuja tem que ser promovida da melhor maneira. E as tertúlias fazem parte disso. Durante muitos anos ele fez isso. Quase todos os anos tinha sempre um acréscimo àquilo que ia fazendo e fazia a demonstração ali perto da casa dele. A Arabella, a tertúlia Seca Adegas ficava exatamente em frente onde o meu avô... E ele naquele cantinho tinha sempre essas pequenas demonstrações, desde enjauladores, as peras, era artesanato, peças de artesanato, as peras, corridas, campinhos no campo, sei lá o que é que ele não tinha. Ele tinha uma objetos de arte que retratassem o sentimento das pessoas. Todo o espólio depois foi oferecido ao Museu Sebastião Mateus Arenho, que era cunhado do meu avô, e pronto, e está ali para as pessoas visitarem quando quiserem. Fica um convite para as pessoas virem visitar o museu. Exatamente.
Dona Anabela, bom, as pessoas vêm à Zambuja, outras são de cada Zambuja e fazem a festa, outras estão na festa. O que é divertido, acho eu, é precisamente verificar como a festa dá para tudo, dá para as pessoas se divertirem cada uma à sua maneira, desde que se respeitem umas às outras, como é óbvio. Mas enfim, uns gostam mais de umas coisas, outros gostam mais de outras. O programa da Feira de Maio é um programa diversificado, desde a homenagem ao Campino, as esperas de touros, as exposições que normalmente decorrem durante o período da feira, o convívio entre as pessoas, os almoços, os jantares, o secar adegas, tudo isso faz parte da festa. No seu caso, o que é que gosta mais? Qual é a parte da festa que gosta mais? Olha, eu gostava mais de viver a festa do que aquilo que vivo, porque é um bocadinho como o Sr. Jerónimo, tenho que estar ali enfiada, há muitas coisas que eu não consigo ver, enfiada no bom sentido, como é óbvio, sim. não é? Porque eu gosto de receber, eu gosto de estar ali para quem entra. No caso da nossa tertúlia, hoje é quinta-feira, é a abertura da feira, as portas estão abertas. Depois, não é uma tertúlia particular, em todo o sentido. Na sexta-feira de feira... Não é? Não é de todo particular, porque temos sempre a porta aberta. Quer dizer, é particular, mas abre-se para quem quiser visitar. Exatamente, exatamente. E o que é que pode lá E ver? beber e comer, há sempre. Então já há um motivo Mas bom na para lá. sexta-feira, que é o nosso dia mágico, o nosso dia mais emblemático, por assim dizer, não é? É uma tertúlia franca, portanto, a porta está aberta a toda a gente, durante todo o dia, toda a noite. Temos sempre a sardinha, pão, vinho, à descrição, temos sempre lá um porco a assar, isto na sexta-feira. Portanto, toda a gente entra, toda a gente bebe, toda a gente come e vê-se a satisfação. E depois temos também, para a nossa satisfação, a pessoa que chega e que pergunta: temos que pagar alguma coisa? Quanto é que eu devo? Não deve nada. É a nossa maior satisfação. Não deve nada. Está satisfeito? Quer mais alguma coisa? Essa é a paga. É ver a satisfação das pessoas e nós ficarmos com a sensação de que recebemos bem e representamos bem a nossa terra. É muito gratificante. E virem ainda durante os outros anos a seguir. Mesmo, eu tenho o caso de um miúdo, que ele tem a idade de ser meu filho, e que é italiano, a fazer Erasmus cá em Portugal, e veio no comboio. E então... Ouviu dizer que havia... quis vir ver o que é que se passava aqui. Veio no comboio e ali ficou, foi lá parar. Isto o primeiro ano, lá comeu, lá bebeu, mas eu não tenho que pagar nada. Não tens. Foi passear, foi dançar nos nossos bailaricos e os nossos fados, não é? Que existem, as nossas festinhas na vila. No ano a seguir vem, traz-me uma garrafa de vinho italiano e diz-me: isto é para ti. Dizia ele: isto é para ti. E obrigada. Lá vinha ele de mochilinha às costas e deixou. Pronto, há um agradecimento e é muito bom, é muito gratificante. É uma comunhão, não é? Depois, há outra fase em que nós já fizemos várias atividades na tertúlia, nomeadamente a demonstração de uma eira à moda antiga, com a debulha. O Sr. Jerónimo lembra-se disso? Perfeitamente. Também fizemos uma demonstração de uma ferra à moda antiga, mesmo com ferro a queimar, como se fazia antigamente no campo, porque eu fui um pouco ligada a isso, com o meu pai andava por aí, era inseminador artificial, e eu ia muitas vezes com ele ao campo e assistia a várias coisas. Era pequenita, pronto, infelizmente já cá não está, mas há algumas coisas que me ficam de memória. Exatamente. Há algumas coisas que me ficam de memória, como o tratar cornadas de touros que andavam à briga no campo, essas coisas. Há muitas coisas que ainda me ficam assim de memória. E lembrámos-nos, pronto, depois em reunião de tertúlia, de fazer essas demonstrações, que eram coisas que há muita gente jovem que não sabe como é que as coisas se processavam antigamente,
E então eu acho que essa demonstração que foi muito engraçada no Largo da Câmara, porque nós trajámos todos à moda antiga, ainda hoje tenho a debulhadora, portanto é a minha mesmo, e veio, pronto, era tocada por um trator, como se diz na gíria. Lá conseguimos arranjar uma junta de bois vir a carroça com a junta de bois, foi muito bonito, muito bonito. E a ferra? E a ferra foi aqui no Largo do Recio. Conseguimos arranjar, pedimos que os forcados nos ajudassem, porque a ferra, nós, mulheres do Secadegas, insistimos que a ferra tinha que ser feita só por mulheres. E então foi só as mulheres, quer dizer, arranjámos umas bezerras, mais ou menos, assim, que conseguíssemos pegar, mas com a ajuda dos forcados. Pedimos ajuda aos forcados, arranjámos as bezerras, fizemos a fogueira, arranjámos um ferro e pronto, e depois fizemos com tinta, não queimámos mesmo, mas demonstrámos ali como é que se segurava, como é que se ferrava, em que sítio é que se ferrava, para as pessoas perceberem, principalmente os mais novos, para ficarem com o cheirinho como é que era um bocadinho da memória desses tempos, exatamente, antigamente. Luís Carlos, estas coisas para terem sucesso implica que toda a gente ajude, não é? Mais que não seja indo assistir, ou participar, ou ver. Como é que é? As tertúlias cooperam muito umas com as outras, ou visitam-se, sabem o que é que umas e outras fazem? E se visitar-se tem que ser o mesmo. As portas estão abertas, exatamente como a Anabela estava a dizer, as portas das tertúlias estão abertas sempre ou quase sempre. Só existe essa parte do particular que nós, tertulianos de Azambuja, não gostamos claramente. Não existe letreiro a dizer particular que nós se associamos àquelas pessoas. Acho que as tertúlias têm que ter mesmo as portas abertas, porque é necessário esta interação dos mais velhos com os mais novos, que era uma coisa que devia acontecer muito mais vezes, essa interação, exatamente para nós tirarmos as raízes que nós não temos ou não conseguimos ter, porque não temos memória disso. E é muito interessante ouvir tanto o Zé como a Anabela um pouco mais nova, mas o Zé é uma coisa que nós, ou quem ama a Zambuja e quem ama a festa, gosta sempre de ouvir, porque parece que estamos a ter uma nostalgia de uma coisa que nunca vivemos. E é interessante receber este tipo de informação, porque nós não conhecemos isto que o Sr. Zé estava a dizer. E é interessante ouvir isto. E tentar pensar como as coisas se faziam antigamente. Sem os recursos, até monetários, que existem hoje em dia. Montar uma feira com esta envergadura não é fácil. E antigamente, com os recursos muito menores, ainda era muito mais difícil. E é interessante ouvir isto, e acho que os miúdos, aos quais eu me incluo, deviam ter este contacto com as pessoas mais velhas para lhes passar este tipo de informação. Sim, senhor. O Sr. Jerónimo tem essa experiência de quanto é que custa montar uma feira como a Feira de Maio? Pode falar-nos um bocado disso? Onde é que vocês iam buscar os recursos para montar a feira? O recurso a gente baseava-se sempre, mas sempre na Câmara Municipal. A Câmara Municipal estabelecia um plafond para a feira. Era sempre ultrapassado. O plafond era sempre ultrapassado. E depois recorríamos, mas isto já com o apoio da Câmara, com o apoio oficial da Câmara, recorríamos a empresas particulares com possibilidades, etc., para colher subsídios. E normalmente conseguíamos sempre, e alguns até de valor, Sim. como empresas sediadas, etc. Recorríamos, tínhamos a preocupação de fazer isso, mas essa preocupação era mais uma preocupação, chamemos-lhe da Câmara, não é? Porque quanto mais entrasse, menos eles pagavam. Claro. Mas também nos ajudava naquele tempo, também nos ajudava porque nos responsabilizava realmente
pela Papa, a gente diz assim, faz-se a feira e pronto, e quem paga é a Câmara. Não é, isso é uma história muito grande, porque houve tempos em que eles lutavam para ter o dinheiro necessário para fazer coisas pequeninas que fossem precisas, e a feira era uma coisa grande. E havia sempre esse sentimento, pelo menos do lado das pessoas com mais responsabilidade na Comissão, de que não podemos estar a contar que a Câmara vai pagar tudo. Não, a gente tínhamos de fazer um orçamento relacionado com a disponibilidade da Câmara, com a disponibilidade monetária da Câmara. Só que depois, da nossa parte, tinha que haver, vamos pedir a fulano, vamos pedir assim, vamos pedir assado, vamos pedir à GM, vamos pedir à Ford, a ver se nos ajudam. E isso já eram complementos. Já esses iam engrossar o orçamento que a Câmara disponibilizava. Que a Câmara. E era assim que se faziam, muitas vezes se ultrapassava aquilo que estava estabelecido. O programa que estava estabelecido. Então, temos dinheiro, podemos fazer mais, e faz mais qualquer coisa. Luís Carlos, esta ideia de que as pessoas, a população, participando na organização da festa, se sentem mais responsabilizadas por ela e se sentem mais ligadas à própria festa, mantém-se ou acham que faria sentido voltar a ter um envolvimento maior das pessoas com a própria organização e a responsabilização pela maneira como a festa corre? Exatamente como o José estava a dizer agora, essa responsabilidade também, ou seja, a carolice também acarreta responsabilidade, porque nenhum dos elementos que pertence à Pousada do Campino e que organiza a Feira de Maio, nenhum deles recebe dinheiro. E é necessário colocar isso na cabeça das pessoas. E um ponto final em certos comentários que existem em Zambuja. Há sempre, porque as pessoas têm sempre a tendência que vão para lá para questões monetárias, questões políticas, e isso não acontece. Eu acho que quem diz isso, ou quem pensa isso, é porque se calhar é o que faria. Provavelmente será, mas tem que pensar que isso não existe. A questão é, são pessoas da Zambuja que amam a Zambuja e querem fazer melhor. Ou querem fazer mais. Por vezes as pessoas não entendem isso, e só quando estão em associações em que há fundos dados pela Câmara, etc., é que as pessoas entendem que nunca chega. Exatamente o que o José estava a dizer há pouco. E o trabalho que dá? Eu já nem estou a dizer isso porque isso é uma coisa que nós até fazemos por amor, e quem faz por amor... É muito trabalhoso. É verdade. Pessoas que não sabem. É verdade. E às vezes é descontrolado, filha. Como? E às vezes é descontrolado. Pois, também. Porque retiramos tempo às nossas famílias, àquilo que nós gostamos de fazer, com a ideia de promover uma feira, promover uma festa, promover a Zambuja. É necessário ter essa noção. Vocês têm ideia do retorno que isso possa ter? Porque tem custos, mas depois a terra também beneficia, do ponto de vista económico. Infelizmente havia um estudo até que iria ser feito pela Protouro a nível municipal, ou seja, em cada município iria ser feito esse retorno. Era um projeto que a Protouro queria fazer em termos monetários. Queria fazer em cada município, exatamente no ano em que a pandemia arrebentou, no ano 2020, as coisas já estavam projetadas para isso. Pronto, dadas as circunstâncias, as coisas esperamos mas acho que ainda está previsto ser realizado brevemente. Claramente. A ideia é mesmo essa. A ideia é que o retorno em termos de paixão sejam feitas também para retorno monetário. E é necessário, até para os partidos que infelizmente nos são contra, terem a noção que, atenção, isto não é só esbanjar dinheiro público. Há um retorno financeiro que emerge de toda esta envolvência. É necessário ter essa noção e ter a noção que a promoção de... estratégico, como dizia o Sr. Jerónimo. Exatamente. A Zambuja é falada, é reconhecida. Há jovens italianos que ficam a saber que há uma festa de Zambuja e que podem cá vir, e tudo isso pesa, não é? A questão é mesmo essa. As pessoas têm que ter a noção, principalmente quem está nos partidos mais
que nos são contra, são anti, digamos assim, que, pá... Estes partidos aqui em Azabuja têm coragem de ser contra? Eu, pelo menos, aqui não vejo nenhum. Aqui nos aparecem. Aqui eles não aparecem. Chegam aqui e ficam todos a favor. Não são contra publicamente, porque logo se vê porque era uma má propaganda para eles. Não são contra publicamente, mas têm elementos que não podem ver. Que não aceitam, porque são aqueles indivíduos que se calhar cumprem à regra aquilo que é determinado lá pela ideia deles, não é? Por aquilo que eles defendem, pelos parâmetros sociais que defendem, e não saem dali, mas estes não participam, e ainda bem que não participam. Vão lá para o cantinho deles, que estão lá muito ficam bem. Ficam lá sorumbáticos e tristes no canto deles. Dona Anabela, quer dizer, há estes problemas, as pessoas que falam, há quem esteja contra, etc. Mas para os tertulianos, quando chega aquele dia... É o dia. Conte-nos lá um bocado como é que se sente. É o dia, é uma euforia muito grande, é uma alegria. A Zambuja, eu acho que isto é mágico. Eu acho que isto é mágico, não é? Chega, pois, principalmente, chega só a areia, assim que sentimos um grão de areia. O primeiro morteiro é uma festa. Começa a festa. O primeiro morteiro é uma festa. Já começou. É verdade, é verdade. Mas só o colocar a areia, só vir os caminhões largarem o primeiro monte de areia, já cheira. Já cheira. Já. Começa a cheirar, mas depois naquele momento em que estoura o morteiro... O morteiro, assim que se ouve um morteiro, então é uma coisa que arrepia, que... Enfim, é um sentimento muito bom, muito bom, muito bom. E o fim da festa? Pronto. Para o ano a mais, e há de haver melhor, se Deus quiser. Vem da festa. Exatamente, isso sim, porque são ali umas noites, um bocadinho, noites e dias. São noites que se fazem dias e dias que se fazem tarde. E É um bocadinho complicado. Tempera a cabeça, mas o corpo sai moído às vezes. Mais cedo ou mais tarde, as matinais, isto não há dúvida que mais cedo ou mais tarde toda a gente tem que abater. Claro. Agora, neste momento, a feira começa à quarta-feira. Não começa à quarta, mas à quarta já existe uma largada promovida por nós, na realidade, mas pronto. Ou seja... Mas faz parte da comissão, faz parte do programa da feira. do programa das festas. Se começa à quarta, todas as quartas, aquilo começa às 10 horas da noite. Se começa às 10 horas, vai terminar na manhã seguinte. Para todos, porque todos nós queremos festa. E depois, aí sim começa a feira. Aí sim é o dia de hoje, quinta-feira. E é necessário ter esse espírito, essa força de vontade para estar dias e noites sem dormir, ou praticamente sem dormir, ou ir à cama, mas com aquele burburinho que daqui nada vem todos para a rua. Daqui a bocado estás cá novamente, não é? Sr. Jerónimo, estamos quase a acabar. Eu gostava de lhe fazer só duas perguntas, uma delas é para todos, mas uma é para o Sr. Jerónimo. Já viu a festa há tanto tempo, mas ainda tem muito tempo para ver. O que é que mais deseja para as festas da Zambuja? O que é que eu mais desejo? O que todos os ambientes desejam que continue e que seja cada vez melhor. Julgo eu que esta é a vontade de todos. O cada vez melhor pode ser um bocadinho subjetivo, mas cada vez melhor. Permitam que seja assim que diga e que retrate esta expressão, cada vez melhor. E cada vez melhor em todos os sentidos, Eu gostaria de ainda falar de um elemento da festa, que são os campinos. E de quem os comandou durante o primeiro campino, que foi considerado o maior campino de Portugal, para não dizer do Ribatejo, porque os campinos são do Ribatejo, é claro. Foi o Zé Tavares. O Sr. Zé Tavares foi o primeiro maioral real da Feira de Maio. E foi ele que nos trouxe todas as experiências
ao nível da campinagem, ao nível da participação dos campinos na feira, de Vila Franca para cá, porque ele foi também o maioral real da feira de Vila Franca de Xira. E como estava sediado, como trabalhava aqui assim em Zambuja, tomou esse cargo e toda a experiência que tinha trouxe-a para a nossa organização. Depois continuou com aquele que foi o elemento que mais o acompanhou na vida, que foi António Carniça. Foi o moço dos touros dele, foi depois maioral com ele, e o António, de maneira diferente, personalidades completamente dispares, sem terem nada de comum naquilo que são aqueles sentimentos da feira. O António era de uma responsabilidade exigente e tal, enquanto o Zé Tavares gostava de brincar também e de viver. O António não vivia para exigir que se fizesse bem. E eu gostava de lhe render essa homenagem a qualquer deles. Lidei muito mais com o António, que é mais natural, que o Zé Tavares lidei menos. O Zé Tavares, já depois no resto da vida dele, eu conversei muito com ele. Mas às vezes dizia assim, Zé, leva-me a casa. E eu agarrava no carrinho e ele levava a casa lá à quinta. E dois elementos indispensáveis para a criação da festa. A criação daquele aspecto, o aspecto das esperas e de todo o envolvimento. Era a pergunta que eu queria fazer a todos, mas poderia haver festa e feira sem campinos e sem touros? Não. De modo algum. Pode haver uma feira, porque há feiras todos os dias e todos os anos em Portugal. Mas no Ribatejo, como feira, nem Vila Franca, nem a Zambuja, nem Benavente, nem Salvaterra, sem campinos, não. Luís Carlos, o que é que tem a dizer sobre isso? Eu de campinos posso falar um pouco, tenho pouca experiência disso e não me atrevo a colocar a minha opinião em coisas que não possa ter uma opinião formada. Mas só posso sublinhar aquilo que o José disse, porque feira sem campinos e sem touros, isso, uma coisa está ligada à outra. Mas dizer só um ponto e fazendo um gancho aquilo que o José estava a dizer há pouco. Esta aprendizagem que existe de geração para geração terá a continuar a haver. Os mais novos terão que disponibilizar tempo para estar com os mais velhos e vice-versa igual. Porque o Sr. Zé tem muito a ensinar às gerações vindouras. O que é que necessita aos miúdos que andam por aí? Tempo para ouvir estas pessoas. Exatamente como eu tive com outras pessoas em Azambuja, como o Sr. Salema, como o Carlos Pimentel, como o Carlos Leonardo, que era um ex-cabo do grupo da Zambuja. São pessoas dos quais eu ouvi uma opinião muito bem formada sobre. E as pessoas necessitam disso. Necessitam tempo para ensinar, da mesma maneira como tempo para aprender. Daqui a 20 anos estará a sua neta a comandar as tropas na tertúlia. Espero bem que sim, doutor. Espero bem que sim. Eu acho que isto faz parte um bocado também, penso eu, da educação que se dá e que se leva, isso de ouvir os mais velhos. Vê-se que há muitas famílias que já não ligam muito a isso, não só no aspecto da tauromaquia, como outros aspectos, o demonstrar à criança de onde vem, como é que é criado, o trabalho que deu para chegar até lá. Eu acho que isso faz tudo parte da educação que os pais lhes dão. E neste aspecto da nossa feira, mas da tauromaquia em geral também, eu acho que faz parte os pais levarem um caminho e mostrarem que isto são as nossas raízes. No fundo, nós pomos, se alguém põe de parte, não é pomos, não é no meu caso, mas se alguém põe de parte a tauromaquia, eu acho que vai-se um pouco da nossa identidade, porque isto é a nossa cultura. Já vem de há muitos anos, de muitos séculos. Portanto, nós temos que seguir em frente e temos que fazer força para que eles, na realidade, aprendam e que levem isto, enfim, que depois transmitam também aos filhos deles, senão acaba. Sim, sim. E
podemos dizer que esta festa é o espelho da nossa alma e se um dia, por qualquer bamburro e do azar, esta festa acabasse, isso significava que tínhamos perdido a alma. Sim, sem Então dúvida. viva a Feira de Maio Sem dúvida. e vamos divertir-nos tanto quanto possível e vamos também vencer este bicho malvado Sim. que aí anda para voltarmos a ter a possibilidade de nos encontrarmos todos nas tertúlias, a secar as adegas, a divertirmos, a cantar. Quero cantar o hino, um Não, bocadinho. muito obrigada, doutor. Mas eu acho que dentro do contexto é muito mais agradável. Sim, senhora. Então, Porque somos fica todos. prometido uma visita à Zambuja. Exatamente. Venham todos, todos. divirtam-se e vamos continuar a manifestar, vamos continuar a viver desta forma tão intensa, tão sentida, aquilo que são as nossas raízes, aquilo que são as nossas referências, aquela que é a nossa identidade. Boa festa para todos.